Olá, meus irmãos e minhas irmãs, conectados na fé, aqui estamos, 18º domingo do tempo comum, hoje dia 13 de agosto, com a graça de Deus, estamos caminhando e ouvindo a palavra do nosso Senhor. Quero te convidar para que participe aqui do nosso canal, divulgue, deixe aí o seu joinha, também um comentário, sempre o padre está respondendo uma ou outra pessoa que aqui está conosco também, que Deus abençoe. Vamos ouvir então o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele e disseram: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. Essa é a centralidade do evangelho que nós acabamos de escutar. E assim, nós somos chamados hoje a perceber como que Jesus age com os discípulos. Eles estavam na barca, Jesus primeiramente foi rezar, Jesus sozinho rezando, e depois vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. E no primeiro momento eles ficam com medo, mas depois Pedro pede para ir até o encontro de Jesus. E Jesus autoriza e ele vai. Ele começa a caminhar sobre as águas, mas o vento que vem, ao contrário, faz com que ele afunde. E ele começa a gritar: "Senhor, salva-me." E Jesus estende a mão, tira ele da água e diz para ele: "Por que duvidastes? Por que você duvidou da minha palavra?" Quantas e quantas vezes, irmãos, nós duvidamos da palavra de Jesus, caminhando nesse mundo, nesse mar de agitações que o mundo oferece para cada um de nós, muitas vezes nós duvidamos da presença de Jesus. Então, por isso que o evangelho de hoje faz com que a gente pare para pensar: eu tenho certeza ou não naquele que eu confio, que é o próprio Jesus Cristo? Porque ele me ajuda, ele me salva. Senhor, salva-me. Salva-me de todas as situações da vida, dos problemas que eu vou vivendo, do medo que muitas vezes me paralisa e não deixa com que eu vá ao seu encontro. Que Deus nos abençoe e que você tenha um excelente domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá-me a Deus. Tchau, tchau.